Mas vamos dar continuidade aqui, porque a gente tem muito assunto ainda. Então, nós vimos, dentro do estudo do sistema nervoso, vimos o cérebro, nessa visão bem panorâmica, bem rápida, e agora vamos estudar o tronco encefálico. O tronco encefálico, ele tem essa visão. O que importa aqui, mais importante vocês guardarem, para vocês não ficarem muito confusos, é que o tronco cefálico ele envolve 3 estruturas. É o bulbo, essa aqui, né? A ponte, nós já falamos, e o mesencéfalo, que são esses 2 pedúnculos aqui subindo, entrando na estrutura do cérebro propriamente. Aqui são os nervos cranianos, nós vamos os chamados pares cranianos, saem todos aqui da região do tronco encefálico. Cada coisinha dessa aqui são ramos nervosos que saem aqui da região do tronco cefálico. Nós vamos ver mais quando for estudar o sistema nervoso periférico. Mas isso aqui que é o importante. Uma outra coisa interessante de ver aqui na região do bulbo é esse cruzamento aqui de fibras, que se chama decussação das pirâmides. Mas o que significa isso aqui? Porque não é um nome complicado, mas significa o seguinte, que todo estímulo que acontece do lado esquerdo, ou quando chega aqui nessa região, ele passa para o lado direito e vai ser registrado no hemisfério direito. Então, no cérebro, o lado direito controla o lado esquerdo e o lado direito do cérebro controla o lado esquerdo do corpo. E o lado direito do corpo é controlado pelo hemisfério esquerdo. Virando esse tronco, nós vamos ter essa visão aqui. O cerebelo foi aberto e afastado, e aí você vai ver aqui o que é importante, além essas estruturas aqui, que são os pedúnculos do cerebelo, é essa estrutura que está aqui no meio, que é a glândula pineal. Então, a glândula pineal, que é aquela estrutura que está no diencéfalo, né? Ela fica melhor vista aqui a nível do tronco, na parte posterior do tronco cefálico. Aqui é uma visão anterior e aqui é uma visão posterior. Então, nós temos aqui o bulbo, a pirâmide, a ponte, o bulbo, a ponte e o tronco encefálico. E o mesencéfalo, que fazem parte do tronco encefálico. Então, mesencéfalo, ponte e bulbo fazem parte do tronco encefálico. Às vezes a gente troca as palavras, tem que voltar, mas vocês vão desculpando. Então, eu quero mostrar isso aqui como é a coisa. Então, ó, abrindo os 2 hemisférios, está aqui. Eu tirei um hemisfério, estou mostrando ele aqui pela parte medial, né? Aqui é o corpo caloso, que é aquela intersecção de fibras que eu falei. Aqui é o tronco encefálico, com bulbo, ponte e o mesencéfalo. Tá? Que é a figura que nós vamos ver em seguida, nós vamos ver justamente essa imagem aqui ampliada num esquema, para vocês terem ideia
disso aqui. Vamos voltar lá para o slide. Mas antes eu quero mostrar isso aqui, ó. Esse é o tronco que eu estava falando. Nós estamos aqui, ó. Aqui é o tálamo, seria o tálamo. Aqui, o tronco encefálico, com bulbo, a ponte e o mesencéfalo. São essas duas estruturas aqui, mesencéfalo. Aqui saindo a glândula hipófise. E aqui na sua parte posterior, que foi aquela imagem última que a gente viu, a glândula epífise. A glândula epífise. Também aqui da mesma forma, mostrando o bulbo, né? A ponte e o mesencéfalo. Deu para perceber? Aqui a parte posterior e agora aqui virando a parte anterior. Veja que a ponte parece um cabelo cortado ao meio, né, com os cabelos penteados para um lado e para outro. E aqui são os nervos, representam os nervos chamados pares cranianos, que a gente vai ver mais à frente. Tá certo? Então vamos voltar agora à figura seguinte. Agora estudando o cerebelo. O cerebelo, então, é esse órgão do sistema nervoso, né, que é responsável pelo equilíbrio. O cerebelo é isso aqui. Ele é responsável pelo equilíbrio e também pelos movimentos finos. Ele está relacionado com a visão, com o ouvido, através dos canais semicirculares e com os núcleos da base. Vocês vejam que ele tem uma estrutura parecida com o do cérebro, né? Aquelas circunvoluções, substâncias cinzenta na periferia, no seu córtex, né? Também na parte intermediária, formando núcleos mais internos, e substância branca. E a gente viu que substância branca significa axônio e a substância cinzenta significa corpo celular, né? Dá essa coloração diferenciada. Aqui são axônios, ó, dá para ver bem assim na parte da ponte, axônios penetrando, vindo de núcleos da ponte, de outros setores do organismo, do sistema nervoso, penetrando aqui no cerebelo. Uma situação mais detalhada, nós estamos vendo que o cerebelo ele está localizado abaixo do cérebro, né? É dividido também em hemisférios, dois hemisférios direito e esquerdo. Vamos voltar aqui para vocês verem, dois hemisférios, direito e esquerdo. Aqui é o direito e aqui é o esquerdo. Por que eu sei disso? Porque aqui é a parte anterior, a parte da frente. Então, estou vendo aqui a parte direita e a parte esquerda. O indivíduo está virado para lá, né? Na posição anatômica, como se diz. Está virado aqui para frente. Então, aqui é o hemisfério esquerdo e aqui é o hemisfério direito. E essas aqui são as circunvoluções cerebelares, porque é do cerebelo, né?
Uma outra coisa interessante com relação ao cerebelo, ele controla os movimentos primários do cérebro, ou seja, o hemisfério esquerdo controla o lado esquerdo do corpo e o hemisfério direito controla o lado direito do corpo, ao contrário do cérebro, como a gente falou. O hemisfério esquerdo controla o lado direito no cérebro e o hemisfério direito controla o lado esquerdo. Aqui inverte. Ele faz conexões, ligações, né? Tanto com o cérebro propriamente dito, como com a medula, porque ele vai receber estímulos de como se movimentar, de qual intensidade de movimento acontecer. Então ele mantém o equilíbrio corporal, tem conexão com o ouvido, né, com a parte do labirinto auditivo, por isso ele dá sentido de altitude e direção. É responsável pela posição do corpo no espaço, que se chama propriocepção. É aquela sensação de que você sabe como é que você está posicionado nesse momento. Você está sentado, você está em pé, a intensidade de esforço inconsciente que você está fazendo para se manter nessa posição, tudo quem faz isso é o cerebelo. E também ele é responsável por movimentos mais delicados, movimentos de maior precisão, como por exemplo abotoar, né, fazer determinados trabalhos que precisam de você ter delicadeza, ter um detalhe de movimento mais fino, mais preciso. Tudo isso quem faz é o cerebelo. Ele que recebe essas informações e faz essas definições. A quantidade de fibras que vem, né, que vem através da medula, ou chegando ao cérebro, ou chegando, ouvindo do cérebro, do córtex primário para a periferia, dá essa imagem, aqui logo a partir do tronco encefálico, do mesencéfalo, chamada de cápsula interna. E quando ela ultrapassa essa parte, forma essa chamada coroa radiada. É a distribuição das fibras dentro do cérebro. Aqui é o que eu falei com vocês, é o corpo caloso, que é a quantidade de fibras que passam de um hemisfério para outro e também no próprio hemisfério entre os vários lobos. Então, o lobo occipital mandando informações para o lobo frontal, mandando informações para o lobo temporal mandando informações para o parietal, para o frontal. Então, essa quantidade de fibras interconectadas dá essa imagem aqui bem interessante, que é chamada de coroa radiada. Esses nomes não é para decorar, mas é para vocês terem uma ideia de que já viram e de que numa leitura de um livro, de algum livro de André Luiz, gosta muito de citar determinadas partes do sistema nervoso, vocês vão ver que isso aí é bem interessante de guardar, de saber também, né? Bom, vamos voltar um pouquinho aqui para a minha imagem, para a gente ver, para eu mostrar aqui aonde estaria vou montar aqui o bonequinho, mais ou menos. Então, é mais ou menos essa estrutura. Aqui é o cerebelo, né?
Aqui é o tronco encefálico, tá? Tronco encefálico. Aqui o corpo caloso. Corpo caloso. Essa é a face medial do hemisfério direito, onde a gente está aqui com o lobo frontal, aqui com o lobo temporal, né? E aqui com o lobo occipital. Se eu tirar essas estruturas aqui, vou tirar o cerebelo, aqui. Vou tirar aqui a parte, isso aqui é o lobo temporal, né? Lobo temporal. Se eu tirar o lobo temporal, aqui nós vamos ver, ó, a região do hipocampo. Que é aquela dobra por baixo, formando o hipocampo. Tá dando para vocês perceberem isso? Então, eu estou aqui, ó, com a face lobo temporal, aí por baixo aqui, ó, né, se a gente fosse virando ele por baixo, essa dobra por dentro aqui é a região do hipocampo. Bom, da parte de sistema nervoso central, cérebro, encéfalo, nós paramos por aqui e vamos dar agora continuidade ao sistema nervoso, falando da medula. Então, a medula já é a segunda parte, parte, né, do sistema nervoso central. Falamos do encéfalo, agora vamos falar da medula. E a medula, ela está protegida pelas vértebras. E aqui então eu vou mostrar. Ó, esse aqui é o espinhela caída. Vou ter esse nomezinho nele. É a espinhela caída. É uma parte das vértebras do esqueleto. Tem um esqueleto aqui. Tem todas as vértebras, né? Todas as vértebras que vão formar a coluna vertebral. E é por dentro dessa coluna vertebral que está passando a medula espinhal. Seria mais ou menos aqui representado por essa parte aqui, ó. Então, a medula espinhal, ela passa por dentro desse canal que se forma pela posição que as vértebras tomam, que nós vamos ver na figura seguinte. Nós vamos tendo paciência nessa mudança de imagens, porque eu tenho que controlar tudo aqui. Então, as vértebras, elas se dispõem e se dividem em vértebras cervicais, torácicas, lombares e sacrais coxígeas, tá? De acordo com cada região da coluna vertebral. E ela tem esse formato que se dispõe umas sobre as outras, né? Se articulam, né? Aqui são as vértebras cervicais. O que estaria apoiado aqui nessa primeira vértebra cervical seria o crânio, né? Onde aquele forame magno ficaria logo aposto aqui em cima e dando continuidade ao canal vertebral. Aqui já são vértebras, vocês veem que elas têm formas diferentes, são vértebras torácicas, aqui vértebras lombares e aqui as vértebras sacrais. Entre uma vértebra e outra, existe esse coxim, que é chamado disco intervertebral. Ele é formado de fibras elásticas e tem um núcleo, um centro que é um núcleo chamado núcleo pulposo. Ele funciona realmente como se fosse uma almofada entre uma vértebra e outra. É nele que acontece, às vezes, a ruptura dessas fibras elásticas e esse núcleo pulposo ele se projeta para fora, fazendo a simbologia com a almofada, como se fosse uma almofada que rasga e
o conteúdo da almofada sai. Esse conteúdo é que vai comprimir, às vezes, o nervo, criando as dores chamadas ciáticas, as hérnias de disco. Eu vou voltar para a minha figura para novamente usar aqui a espinhela caída. Olha, essa disposição tem um núcleo pulposo, o disco intervertebral, e no seu meio tem um núcleo pulposo. Quando esse disco intervertebral ele se rompe, o núcleo pulposo pode ser lançado aqui e comprimir um nervo desse, provocando então a dor. Né? Aqui no caso é a coluna torácica, são todas as vértebras da coluna torácica. Aqui estaria a coluna cervical e abaixo dela seria a coluna lombar, a continuidade, né? As vértebras lombares e sacrais. Os nervos saem entre uma vértebra e outra, através desse orifíciozinho que fica aqui, entre as vértebras. Estou aproveitando já para mostrar, porque a gente já vai ver isso mais na frente. Esse aqui são os nervos saindo. E aqui no centro, a medula. Né? A medula. Vamos voltar às imagens. Então, a medula espinhal, então, é o que? Essa extensão do sistema nervoso central que vai do forame magno até ao final da coluna vertebral, dentro daquele espaço, né, que é o canal vertebral. Né? Ela termina, a coluna ela termina a nível da segunda vértebra lombar. Segunda vértebra lombar. Daqui para frente são raízes nervosas que no desenvolvimento, a partir da criança ao adulto, a parte óssea vai crescendo, mas a coluna não cresce mais, ela não desenvolve. Então os nervos vão ficando como que prolongados para sair nas vértebras mais baixas. Né? E qual é a função da... Isso aqui forma uma imagem que é chamada cauda equina, porque fica os nervos todos aqui ao comprido, porque a coluna, a medula termina aqui e a inervação continua. Então forma dá a aparência de uma cauda de cavalo, chamada cauda equina. Ela conduz os impulsos do encéfalo para a periferia e também da periferia para o encéfalo, levando informações para o cérebro e trazendo as informações do cérebro para a periferia. Às vezes, na medula acontecem os chamados reflexos espinhais, que são reações imediatas antes de haver uma conscientização da percepção do fenômeno. Até o terceiro mês, ela acompanha, terceiro mês de vida, acompanha o tamanho da coluna vertebral. Então, a criança quando nasce, recém-nascida, a coluna tem o mesmo tamanho do canal vertebral. À medida que vai crescendo, a parte óssea vai desenvolvendo e a coluna vai sofrendo, mantendo a sua posição, e os nervos vão saindo, sendo como que esticados, prolongados. Forma então essa imagem aqui de cauda equina. Também a nível de regiões onde sai muita inervação, formando os chamados plexos,
a coluna ela tem uma dilatação que é chamada de intumescência na região cervical, que corresponde à inervação que sai para os braços, e na região lombar, a intumescência lombar. Ela também é protegida pela parte óssea e pelas membranas dura mater, aracnoide, pia mater, além da parte líquida, né, que é o líquor, que é colhido naqueles exames. Fazer exame do líquor, faz-se uma punção e recolhe esse líquido da coluna. Para lembrar aqui, fazendo já uma conexão com o que a Dilson vai falar, o centro de força humeral ficaria mais ou menos nessa região da intumescência, fica entre a 7ª vértebra cervical e a 1ª torácica. E o centro de força lombar fica mais ou menos próximo nessa região da intumescência lombar. Então, como é que se forma o nervo? Assim como na estrutura do sistema nervoso, a substância cinzenta lá no cérebro, ela está na periferia, porque representa as células nervosas, né? O corpo da célula nervosa, e a substância branca representa os axônios. Aqui na medula, esse aspecto é o seguinte: na periferia é a substância branca, são os axônios, e no centro estão os corpos celulares. Por isso que a substância cinzenta na medula ela está localizada no centro e a substância branca está na periferia. Eles estão numa forma de um H que é chamada H medular. É essa disposição, H medular. E os nervos, eles, ao chegarem aqui, vem o nervo sensitivo, ele tem uma raiz posterior, quer dizer, entra por trás do H medular, e tem uma raiz anterior, que é a raiz de resposta, é a raiz motora, que sai na parte da frente, né, do H medular. Então, os nervos geralmente são nervos mistos, que têm informações sensitivas, que vêm pelo aquele neurônio que nós mostramos, tem um prolongamento longo, que vem lá da periferia, pode ser da periferia da pele, do músculo, de um órgão, né? Uma víscera, e chega na medula, na raiz posterior. E essa informação é levada para cima, para o cérebro, para aquelas regiões do cérebro que a gente viu, passando pelo tálamo, passando pelo tronco encefálico e tudo, e vem a resposta no neurônio motor, saindo pela raiz anterior. Então, todo estímulo que é levado para a central, quer dizer, para o centro, para o cérebro, ele é chamado de estímulo aferente. Então, um estímulo de aferência. Ele chega, é uma forma mnemônica de guardar. Chega, aferência. Então, vai da periferia para o cérebro. O cérebro sempre é o ponto de referência, é a central. Então, o estímulo chega no cérebro, é aferência, é sensitivo. Então, as fibras são sempre fibras aferentes. E quando vem a resposta, já vem pela raiz anterior, então sai da informação do cérebro, então um estímulo de eferência. Então, fibras eferentes, fibras aferentes.
A medula também é responsável por um fenômeno chamado de arco reflexo, que quando o estímulo é aplicado, um estímulo doloroso, por exemplo, é aplicado na pele, o sensitivo leva, faz uma conexão no H medular e imediatamente vem uma resposta de defesa, que é retirada, né, uma resposta muscular, que é de contração, de afastar. Às vezes esse estímulo acontece sem passar, ter uma conotação central, inicial, de imediata, porque o estímulo é muito rápido. Depois pode até acontecer. Então aqui é um resumo do que seja as funções e a medula, nós já falamos tudo isso aqui, é mais para ficar registrado. Enquanto vocês leem, eu já vou mudar a imagem agora, porque nós estamos agora terminando o sistema nervoso central, né?